Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Hoje, dia 1º de junho de 2021, primeiro dia do mês, terça-feira, coisa linda. E vamos começar com o livro de português, Aprender Sempre, volume 1, sequência didática 1, página 7 e 8. Então, página 7 e 8, vamos para lá. Aguenta aí. Então, crianças, página 7, aula 3, o tempo que se passavam as histórias, reflexão sobre a língua, tempo verbal. Bom, vamos lá, é isso aqui. O que é tempo verbal? Primeiro, o que é verbo? Para a gente conversa, pessoal, antes da gente continuar, verbo, não é para escrever isso aqui não, tá? É para vocês verem. Verbos são palavras que dão ideia de movimento, de ação ou acontecimento da natureza, tá? Então, vamos ver tempo. Tempo pode ser presente, passado, futuro. No caso, passado nós falamos pretérito, tá? Mas vamos lá. Nessa aula, você vai aprender sobre palavras que mudam de acordo com o tempo das histórias. Leia as cartas escritas por 2 estudantes. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professor A. Pode ser professor ou professora, tá? As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do 2º ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para o professor A escrever. Depois de ter terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do 1º ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo. Sabrina, 3º ano. Agora vamos para a segunda carta. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professor A. Professor ou professora, tá? As Três Fiandeiras é o conto preferido da turma do 2º ano. As crianças farão uma escrita dele e, por isso, elaborarão um planejamento com os episódios e depois ditarão para o professor ou a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para a turma do 1º ano. Um beijo. Francisco do 3º ano. Bom, essa que chama a atenção para vocês aqui. Essa aqui nós temos a palavra os verbos. Os verbos são aquilo que dá a entender. O primeiro verbo aqui é a palavra é. É. O segundo verbo aqui, esse é está no presente. Mas isso não é importante. O que é importante? As crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso elaboraram um planejamento com episódios e depois ditaram para o professor escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram. Então nós temos aqui, são verbos que aconteceram no pretérito, no passado. São coisas que foram do passado, coisas que já aconteceram. Enquanto aqui, meninos, meninas, seres cientes do meu Brasil varonil, nós vamos ter o quê? Também o é, mas deixa isso quieto. Farão, olha só, farão, uma reescrita dele. Elaborarão, depois ditarão, depois revisado, revisarão. Entenderam? Aqui nós vamos ter o futuro. Enquanto você tem, então vamos conversar aqui. Enquanto você tem o an sendo passado, ou seja, já aconteceu,
Aqui no ão, nós temos o futuro. Revisarão. Revisaram. Passado. Revisarão. Futuro. Farão. Passado. Fizeram. Futuro. O futuro é passado. Tá? Então vocês entenderam. Bom, continuando. As cartas de Sabrina e Francisco têm em comum? O que tem diferente? O que tem em comum? Galera, qual é a coisa, não é a proposta, tal? Então vocês vão escrever da proposta do que eles fizeram em comum. O que tem de diferente? Aquilo que eles fizeram de diferente. Que uma está num tempo, outra está no outro tempo. Aqui. Grife as palavras que foram escritas de forma diferente nas duas cartas. Que efeito causam no texto? Aquilo que eu estava explicando para vocês. Tá? Aquilo que eu estava explicando para vocês, do que, quiser, volta a fita, aqui tem isso, foi mal. Do que? Do finalzinho. Por exemplo, durão. Tá? Vou ver se eu diminuo para vocês verem. O problema é eu diminuir e vocês não verem, né? Então vamos ver aqui, ó. Fizeram. Elaboraram. Agora eu vou colocar de vermelho para mim. Farão. Elaborarão. Ó, são exemplos. Tem mais coisa aqui para vocês fazerem. Tem mais palavras para vocês compararem. 4. Agora, copie essas palavras no quadro a seguir. Que palavras? As palavras da carta da Sabrina que a gente conversou. Que eu tinha até demonstrado aqui para vocês. Por exemplo, fizeram, elaboraram, ditaram, revisaram. E aqui as mesmas que antes. Só que agora vai ser terminado em ão. Essas palavras são classificadas como verbos. Verbos são palavras que podem ser escritas com diferentes terminações para combinar com quem fala. Por exemplo, ele escreveu. Eu escrevi. Eles escreveram. Eles escreveram. Tá? Escreveram, passado. Ele escreveu. Eu escrevi. Eles escreveram. Isso é passado. Os verbos também sofrem alterações, indicam tempo. Presente, que acontece agora. Passado, que já aconteceu. E futuro, que vai acontecer. Assinale a alternativa correta. Os verbos da carta da Sabrina indicam que a reescrita foi feita ou que a reescrita será feita. Uma das duas. Oralmente, dê exemplos que justifiquem sua resposta. Aí vocês vão falar, beleza? Bom, tem um pedacinho que pega 9. Era 7, 8, mas tem essa pegacinha. Então, esse pedacinho aqui tem que ter interessante. Os verbos da carta de Francisco indicam que a reescrita já foi feita ou que a reescrita ainda será feita. Oralmente, dê exemplos que justificam essa resposta. Beleza? Tá joia? Então tá, até aqui. Interpessoal